tempo. Muito bom ver vocês. A gente só antes de iniciar, tira a máscara, ok. Vocês ficam com a máscara, por favor. A gente quer louvar a Deus pelas irmãs que vieram com a Érica, de tão longe, né? Saíram que horas? Gente, vamos louvar a Deus. Quase saíram ontem, né? Quase saíram ontem. Louvamos a Deus pelo esforço de vocês, de estarem aqui, que o Senhor vai recompensando aí ao longo do tempo com a presença dEle, com o derramar dEle. As irmãs de Santo Amaro estão a caminho, já faz meia hora que o Waze disse que faltava 10 minutos. Então, que o Senhor também estenda a mão e ajude elas aí por onde elas estiverem. Tem irmãs nossas também que tiveram contratempo, ainda não conseguiram chegar, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Amém? Só quero dar um recadinho breve. Eu não sei se vocês já perceberam. Se precisar usar o banheiro, tem que sair pela recepção e do lado da conveniência, no corredor do lado da conveniência é o banheiro, tá bom? Nós vamos aqui nesse primeiro tempo até 4h30. 4h30 nós vamos sair para o café e vamos voltar às 5h20, tá? Então, quando você acabou seu café, você passa no banheiro já, escova o dente, ou então, tipo, uma balinha ali que as irmãs abençoadas já trouxeram ali de hortelã. Então, e volta, esteja aqui, 5h30 nós vamos retornar, tá bom? Então, acaba o café até 5h20, você come lá à vontade, tem esse tempinho de comunhão, passa no banheiro, faz o que você precisa, e 5h30 aqui de volta, tá bom? Nós vamos estudar uma forma de tirar uma foto, tá? Se vai ser na volta do café ou não, a gente vai estudar aí essa forma de tirar uma foto, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Deixa eu só me colocar aqui, porque se me deixar, eu vou falar os dois tempos. Então, deixa eu caçar aqui uma forma de me ajudar. Espera aí. Bora lá. Pode ir já? Beleza. Então, amém. Gente, vocês podiam abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses 2, a partir do 5. Quem já abriu aí, pode dar um amém. Quem não abriu aí, pede misericórdia. Eita. Então, vamos esperar mais um pouquinho, então. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Nós vamos de 5 a 11, tá bom? Filipenses 2, a partir do 5. Diz assim a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Queria que você fizesse uma oração por uma pessoa. Fecha teus olhos aí. A pessoa que você vai orar é por você mesma. Faça uma oração por você mesma nessa hora. Ore por você, peça que o Espírito Santo te revele Jesus. Peça que o Espírito Santo fale ao teu coração. Essa oração é você que vai fazer por você. O tanto que você quer receber nessa tarde, o tanto que você quer conhecer do Senhor,
O quanto que você quer ser tocada por essa glória maravilhosa, por esse Deus que faz caminhos no deserto, por esse Deus de milagres, por esse Pai amoroso. Em nome de Jesus, Senhor, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor venha falar ao meu coração, quebrantar o meu coração. Quebra toda resistência na minha mente e na minha alma, Senhor, contra a Tua palavra e a Tua presença. Em nome de Jesus. Todo o argumento mental, todo o argumento, Senhor, filosófico, de pensamento, que, Senhor, está contra o Senhor, a sua verdade, a sua palavra, o seu propósito, eu peço que o Senhor tire da minha vida, em nome de Jesus, Senhor. E assim eu peço que essa oração se estenda sobre as minhas irmãs nessa tarde. Espírito Santo, é o Senhor que nos revela Jesus. E nós clamamos, Espírito Santo, revela-nos Jesus. Revela-nos Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, esse texto aqui, vamos chegar, gente. Tem 4 aqui, 1 aqui e 5 aqui. Bora nós. Esse texto aqui, esse trecho desse texto aqui, alguns estudiosos dizem que é até uma canção, né? É uma canção, Pri, esse trecho aqui, falando sobre Jesus, né? E Paulo coloca esse texto aqui na carta aos irmãos de Filipos para animar os irmãos, né? Os irmãos estavam meio abatidos porque Paulo tinha sido preso. Eles falam, não precisa ficar abatido, não. Ó, lembra, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E aí ele vem descrevendo, né? A gente não vai se ater aqui a que sentimento foi esse, porque senão a gente ia ter bastante conversa. Mas nós queremos nos ater aqui aonde esse sentimento levou Jesus. O que estava por trás de Jesus, o que estava por trás, ou melhor, por dentro, né? Por dentro de Jesus. Aonde esse sentimento que Paulo recomenda que os irmãos tenham o mesmo, aonde esse sentimento levou Jesus. E o primeiro trecho diz assim, né? O versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devesse se apegar. Quando você pensa em Deus, o que vem à sua mente? Vem algo muito grande, né? Por mais que a gente não tenha toda a plenitude, quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em algo muito grande. Eu acho que é o maior título, né? A gente fala, presidente dos Estados Unidos, uau, né? Ai, fulano é médico, top! Mas Jesus, sendo Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. E Jesus é simplesmente aquele que dividiu a história. Nós temos na história normal A, C e DC, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Cristo, esse Deus todo-poderoso, cheio de glória, ele resolveu tomar um dia uma escada. Ele resolveu um dia deixar a sua glória, começar a se despir de toda a sua glória, de toda a sua majestade. E eu queria, conforme a gente vai conversando aqui, você vá visualizando, sabe assim, mentalizando. Você vá visualizando aí esse caminho, essa escada que Cristo fez, tá bom? Então, vai visualizando. Cristo, aquele que comanda os céus, que é o alvo do louvor dos anjos, de dia e de noite. Apocalipse descreve ele sentado num alto e sublime trono. Esse Cristo, esse Jesus, ele não considerou que tudo isso era algo que ele devia se apegar. Cristo no céu não tem espaço para outras celebridades. Às vezes a gente está no meio de umas conversas assim, e rola assim uns papos assim, nossa, eu não vejo a hora de chegar no céu e encontrar com Abraão. Ah, não, ó, com Moisés, como é que foi a parada do Mar Vermelho? A gente fica pensando assim, vocês já pensaram isso? Vocês querem encontrar com alguém? Assim, já pensam, tem umas mulheres que falam assim, não vejo a hora de encontrar com Eva, que vai querer bater um particular, né? Pois é, mas saibam de uma coisa, no céu não existe grandes e pequenos.
No céu existe Cristo e o seu povo. Lá não tem grandes, pequenos, assim como a gente imagina, né? É capaz de nós estarmos lá no céu, encontrar com Davi e falar: dá licença, para olhar para aquele que está no alto e sublime trono. Jesus, a ênfase do céu, o Todo-Poderoso, aquele que deixou a sua glória, deixou toda a sua honra, a sua majestade. Cristo Jesus, esse que quando foi exaltado, os céus tiveram que levantar as cabeças, as portas, os anjos ficaram maravilhados. Tinha um anjo desavisado, né, que perguntou: quem é esse Rei da Glória, né? Esse é o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Esse Jesus, com toda essa glória, com toda essa honra, com toda a majestade, aquele que contava as estrelas e dava nome a cada uma delas, ele um dia resolveu fazer um caminho de humilhação. E nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre essa escada de Jesus, sobre esse caminho de humilhação de Jesus. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Quando eu estiver lá no céu, vou tirar uma selfie com Abraão, né? Sei lá, se eu encontro com Débora. Não é tu não, viu, irmã? É a outra. Mas lá nós estaremos, minhas irmãs, eternamente maravilhadas com a glória, com a majestade, com o poder, com o brilho, com a luz de Cristo. Todas essas coisas vão ser passageiras. O maior valor do céu é Jesus. A gente fala de rua de ouro, né? Não sei se a rua é de ouro mesmo, se é literal ou não, mas o que Apocalipse quer dizer ali não é se a rua é de ouro ou não. Apocalipse traz uma inversão de valores, mostra a nossa inversão de valores. O que para nós aqui é de extrema importância, nós gastamos a nossa vida, nós gastamos a nossa saúde, os nossos anos. Atrás dessas riquezas, lá no céu, é asfalto. Lá no céu a gente não vai nem ver, nós vamos pisar. Essa é a inversão de valores. Então, no céu só tem uma centralidade. Só tem um máximo valor, é Cristo. Só tem uma ênfase, é Cristo Jesus. Esse é o valor do céu. No céu não haverá outra beleza. A glória de Jesus enche o céu e enche a terra também. E esse Jesus, cheio de glória, majestade, o Filho de Deus, a exata expressão do Pai, o alvo do louvor dos anjos, um dia começou a despejar-se de toda a sua glória e desceu do seu trono. Tirou sua coroa, deixou seu manto, tirou seu cetro e veio num caminho. Ele se dissolve da sua glória, abre mão de sua beleza, abre mão de sua grandeza e vem descendo e descendo e toma a forma de um ser humano. Toma a forma de um ser humano. Um ser humano que pensa assim, né? Jesus poderia já ter vindo com glória, né? Já poderia chegar aqui, pelo menos com um pouquinho, né, do que ele tinha lá. Mas, pelo contrário, ele tomou a forma de um ser humano, humilhou-se a si mesmo. Agora a gente começa a pensar em Natal, começa a lembrar, né? Pelo menos eu espero que assim seja, né? Começa a lembrar lá do nascimento de Jesus, aonde foi que ele nasceu, num lugar tão simples, numa manjedoura. Jesus, o Rei da Glória, o alvo dos céus, se tornando homem, se esvaziando, nascendo numa manjedoura. E ele, como homem, podia ter escolhido ser qualquer tipo de homem. De repente, alguém da alta política, um médico, um cientista, mas Jesus resolveu ser um servo. Talvez a classe mais baixa da raça humana, né? Um servo. Jesus, sendo Deus, se tornou homem, se fez servo. Olha a escada que Jesus veio descendo, né? Ele veio descendo essa escada. Ele podia ser qualquer um, podia ser um sumo sacerdote, alguém de visibilidade, ele podia ser César, já resolveria o lado dos judeus, né? Mas ele resolveu ser um servo. E como um servo, ele não foi simplesmente um servo, ele foi um servo obediente. Porque temos servos e servos, né? Cá entre nós. Temos servos e servos. Aqueles que fazem porque tem que fazer,
e os que fazem de todo o coração. Jesus resolveu ser um servo e um servo obediente. Mas obediente até onde? Até onde que Jesus resolveu ser obediente? Até a morte. Jesus veio nessa escada, deixou toda a sua glória, sua majestade, sua formosura, tomou a forma humana, se tornou um servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não colocou limites para a dor, ele não colocou limites para a vergonha, ele não colocou limites para o escárnio, ele não colocou a sua reputação em jogo. Jesus não colocou nada disso. Ele veio se despojando, se despindo de tudo isso. Sua dignidade não estava em jogo, sua reputação, a dor física também não estava em jogo. Jesus entregou tudo, se esvaziou de tudo isso. As pessoas olhavam para ele e diziam: indigno, indigno. Ele foi contado entre os transgressores, né? Alguém podia passar, falar: olha lá, filho, lá no monte, né? Onde estavam os 3 crucificados. Olha lá, ó, 1 transgressor, 2 transgressores, 3 transgressores. Se está no meio deles, é farinha do mesmo saco. Jesus foi contado entre os indignos e os transgressores, entre os criminosos. Mas por que Jesus foi contado entre os criminosos? Por que Jesus foi contado entre os piores? Para que ficasse registrado pelos séculos dos séculos que tipo de gente ele estava representando naquela cruz. Quando nós exaltarmos o nosso coração, às vezes por tão pouco, né? Não, mas a pessoa tem bacharel em administração e já acha que... Eu não tenho, tá, gente? Estou falando com maior liberdade. E acha que é a máxima. Não, mas não me chamou de pastor. Não, eu estou aqui ralando e não me chamou de... Ninguém me reconhece. Ou no meio da família, né? Fala assim, eu estou aqui dando a vida, esses filhos não faz nada, eu estou aqui e minha mãe também não reconhece meu esforço e assim, né? Com quase nada, a gente está buscando um reconhecimento. E Cristo, cheio de glória, foi descendo, descendo, descendo. E foi ali, representando os piores, que Cristo morreu. E ele podia bem ter morrido qualquer tipo de morte, né? Mas para que se cumprisse todas as Escrituras, Cristo foi colocado no maldito madeiro, como dizia o profeta. Ele teve que ser morto no maldito madeiro, entregar a sua vida no maldito madeiro. Esse Jesus, cheio de glória e majestade, em que todo o tempo, 24 horas por dia, de eternidade em eternidade, os anjos cantavam, adoravam, declaravam: Santo, 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 é o Senhor Jesus. Esse Jesus, ele veio fazendo esse caminho de obediência, de humilhação. Essa escada, Jesus veio descendo, né? Vamos lá, gente. Vamos lá. Então, ele foi contado entre os piores, para que ficasse claro, pelos séculos dos séculos, que tipo de gente ele estava representando naquela cruz. Jesus foi um filho obediente ao Pai. Jesus foi um filho obediente ao Pai. Tudo que o Pai determinou, estava determinado através das Escrituras, Jesus cumpriu. Toda a letra de profecia, Jesus cumpriu. Toda ela. E ele veio, deixou sua glória, tornou-se homem, se tornou servo, foi obediente, obediente até a morte, morte de cruz. E Deus deu graça para que Jesus conseguisse chegar e entregar a vida dele lá na cruz. Porque o diabo já queria ter acabado com a situação antes, né? O alvo do diabo era não deixar Jesus chegar na cruz. Não sei quem assistiu há muitos anos atrás, acho que ainda deve ter por aí para assistir aquele filme Paixão de Cristo. Quem assistiu? Levanta a mão. É forte, não é? É forte. É um filme. Agora a gente pode imaginar o tamanho do sacrifício de Jesus, o tamanho da dor física de Jesus, o que ele teve que passar. Alguns, talvez, de nós já teriam morrido nas chibatadas, mas o Pai deu graça para que Jesus se arrastasse até a cruz para entregar a sua vida lá, para que mostrasse que é possível obedecer ao Pai.
para que mostrasse que é possível. E sabe o que a gente tem que fazer? Para falar bem a verdade, a gente pode falar sobre isso muitas vezes, mas esse mistério de Jesus, o mais alto dos céus, a centralidade do céu, a ênfase do céu, se humilhar, se tornar homem, morrer na cruz, gente, isso é algo que a gente tem que fazer assim, momentaneamente a gente diz assim, entendi, né? Sim, entendi. Mas isso é algo que a gente passa uma vida inteira para conseguir compreender a profundidade e buscar a revelação desse mistério de Deus se tornar homem e vir pagar a nossa conta, o nosso preço, o preço do nosso pecado. Isso chega a ser um escândalo, né? É um escândalo esse Jesus. E a pergunta é, por que é que Cristo, sendo Deus, tornou-se homem? Por que que Jesus, sendo Deus, tornou-se homem? Por que que ele teve que fazer esse caminho? Por que teve que ser esse caminho? Para que ele pudesse dizer para você assim, eu sei o que você passou. Eu sei que tipo de sentimento você teve. Eu sei que tipo de sentimento você tem. Quantas dores nós já tivemos? Muitas, né? A gente já passou por maus bocados na vida, né? Mesmo as adolescentes aí também já passaram uns perrenguezinhos, né? Mas Jesus, a palavra diz que ele é homem de dores e que sabe o que é padecer. Não tem ninguém que possa dizer assim para você, por mais empatia que a gente possa expressar, ninguém pode dizer assim para você, eu sei o que você está passando. A gente pode ter empatia, pode ter boa vontade, né? Pode querer dividir a carga, mas quem sabe exatamente o que você passou e o que você está passando, só tem um, que é Cristo. Não existe dor ou sentimento que Cristo não conheça. Nenhuma. Perseguição? Quando Jesus nasceu, já teve que se esconder. Lembra que Herodes queria matar ele? Quando ele descobriu que ia nascer. O que? Está nascendo um rei? Manda matar a criançada toda. Que os pais tiveram que fugir. Crianças de 2 anos para baixo, 2 anos? Obrigado da ajuda dos universitários. Jesus já começou na perseguição. Já nasceu tendo que se esconder. Você já viveu alguma perseguição ou vive alguma perseguição? Jesus sabe. E ele pode dizer para você, eu sei o que você está passando. Rejeição? José, quando soube da gravidez de Maria, ele queria deixá-la secretamente, né? Aí precisou de uma intervenção do céu, o anjo teve que ir lá, isso está em Mateus 1,18, o anjo teve que ir lá e dizer, não, José, peraí, deixa eu te explicar o mistério. É Deus, essa criança é filho do Espírito Santo, é um propósito de Deus, e ele teve que ser convencido por Deus, mas ele já, no primeiro momento, já sentiu rejeição. Você já sentiu rejeição? Ou talvez ainda sinta? Cristo conhece essa dor. Solidão em diversos momentos, né, gente? Ali no Getsêmani, Jesus, 100% Deus, mas 100% homem. Sentiu tudo isso, gente, angústia, medo, dor. Chamou os discípulos para orar com ele na noite que ele foi traído. Chamou os discípulos, chegaram lá, falou, eu vou ali ter um particular com Deus, depois a gente volta para aquela roda de oração. Ele foi lá, em angústia de alma tremenda. Quando voltou, a galera estava... Gente, pensa, é uma decepção. Você já pediu para alguém orar por você e você teve aquela sensação de que não foi assim considerado? Eu preciso de oração. E aí a pessoa... Mais ou menos por aí. Então, Jesus sentiu solidão, se sentiu sozinho. E não foi só uma vez, não, tá? Foram 2. Ele deu mais uma chance. 3 aí, ó. Mais uma chance. Não, gente, ó. Vocês podem vigiar comigo? Porque era uma angústia muito grande. E é outro mistério, que a questão de Jesus não era física, né? Não poderia ser. A angústia de Jesus, gente, não poderia ser por causa do escárnio, da dor, do que ele ia passar da humilhação. Não pode ser. A angústia de Jesus é por causa da separação com o Pai. A única vez na história da eternidade em que os 3, Jesus se separa do Pai. Esse é outro mistério que a gente vai gastar uma vida inteira para entender. É outro mistério de Deus.
Sabe por que eu acho que não é por causa da dor? Porque depois de Jesus, os nossos irmãos em Cristo, discípulos de Jesus, morreram de forma ainda piores. Alguns enfrentaram leões, outro foi crucificado de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado, encarando a galera e falou, pode mandar ver, mas Jesus ressuscitou e é isso daí mesmo. Cheio de coragem. Então não dá para imaginar que o choro de Jesus e a angústia dele era por causa de um sofrimento físico, que não era pouco e nem pequeno, mas era por causa da separação com o Pai. Outro mistério. Tristeza, angústia, Jesus passou no Getsemane. A partir o capítulo 26 de Mateus, ele vem descrevendo todo esse momento da crucificação de Jesus, desde que ele foi preso. Traição, Judas traiu ele com um beijo. É difícil. É difícil. Traição é um negócio tenso. É uma sensação de desproteção, né? É uma sensação de que parece que você não tem as costas. Não sei quem já sofreu essa situação, seja por um amigo, seja por uma situação simples ou até uma mais séria. Dá aquela sensação de que você não tem as costas, né? É essa sensação, assim, para mim. Sensação de que você não tem as costas. Jesus conhece essa dor. Jesus conhece esse sentimento. Abandono, vergonha. As multidões o seguiam, seus discípulos o seguiam. Mas na hora que ele precisou, não ficou ninguém. Jesus foi abandonado. Jesus foi deixado. Sentiu tristeza, vergonha, solidão, rejeição, perseguição, todos esses sentimentos. Cristo conhece. Cristo passou. Esse Cristo, 100% homem e 100% Deus. Cristo viveu tudo isso e muito mais para dizer, eu conheço sua dor, mas também para dizer para você, é possível viver toda a vontade do Pai. Cristo tornou-se homem, se esvaziou para dizer para nós, é possível viver aqui na terra do jeito do céu. Nós não cantamos isso? Deixa o céu descer. O que é deixar o céu descer, gente? Cá entre nós. Vai abrir aqui aqueles filmes de Apocalipse, né? Começa a rodar tudo. Não. O céu descer é o reino de Deus, a vontade do Pai sendo feita na minha vida. Eu vou viver aqui do jeito que acontece lá no céu. Lá no céu não tem crise, lá no céu não tem desobediência, lá no céu não sei se eu vou, não estava querendo muito. Lá no céu todo o tempo reconhecem a grandeza do Pai, a sabedoria do Pai e vivem de acordo com a vontade do Pai. E Jesus veio aqui na terra, viveu do nosso jeito, para mostrar para a gente, é possível viver a vontade do Pai. Em meio a todos esses sentimentos, e ele passou por todos. Talvez a lista aqui, eu ainda fui muito simplória, a lista aqui seria gigante, se a gente fosse colocar todos os sentimentos que Jesus teve. Ele teve todos eles para mostrar, é possível. É sim possível viver aqui. Da forma com que a vontade do Pai seja feita na nossa vida. E nós estamos em vantagem ainda, né, gente? Porque como Cristo já levou sobre si todas as nossas dores, mesmo que a gente as tenha, a gente pode depositar diante de Jesus e trocar de fardo com Ele. Ele já não teve essa, ele teve que carregar o pecado, o peso de todas essas situações. Mas não parou por aí. Cristo, 100% homem, 100% Deus. E aí eu queria pedir para vocês, para a gente retomar o texto, lá no versículo 9. Ô, gente, que oração aí? 4:11, ok. Diz assim, no 9. Por isso, gente, esses são... Vou abrir um parênteses aqui que eu não aguentei. Esses são os versículos que eu mais gosto da Bíblia toda. Esses são demais. Por isso o quê? Por causa de toda a obediência, de toda a humilhação, de tudo que Jesus se esvaziou. E Jesus se esvaziou, se humilhou. Ninguém humilhou ele, ninguém esvaziou ele. Ele se esvaziou, se despiu. Por isso, por causa disso, Deus, o Pai, o exaltou. Aonde que ele exaltou?
a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Por isso, por causa disso, Deus o Pai não o abandonou. Quando ele completou todo o propósito de Deus, o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Eu fico pensando nesse texto e fico imaginando o que existe de maior acima do nome de Jesus. De acordo com essa palavra aqui, o que existe de maior? Nada. Não existe nada. Não existe um diagnóstico. Não existe uma pessoa que a gente fala assim, não, mas essa pessoa na minha vida, oh, meu Deus, é maior do que o nome de Jesus? Não. E o diagnóstico? Não tem diagnóstico que seja maior do que o nome de Jesus. Não tem uma carga sentimental que às vezes alguém declarou uma palavra de maldição sobre a sua vida e fala, mas tu não vai dar certo mesmo. Nem adianta se esforçar. Sei lá, a gente pode ouvir isso aí de um pai, de uma mãe, de um tio, de um professor, alguma coisa. E é uma coisa que pesa sobre as costas. E aí, quando a coisa não dá certo, aí você fala, também não vai dar certo mesmo, porque não vou dar certo mesmo. Essa palavra está acima do nome de Jesus? Quando você enfrentar uma situação difícil, você fala assim, ó, o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. Está acima de toda circunstância. Está acima de qualquer situação. O nome de Jesus está acima de qualquer situação. Qualquer uma. E ele não é simplesmente alguém que se identifica com seu sentimento e dores. Não é alguém só para resolver os seus problemas. Por que eu pensei e estava no coração da gente pegar esse primeiro tempo e repassar um pouco sobre Jesus? Porque Jesus é alguém muito conhecido. Ou melhor, Jesus é alguém muito falado. Não existe, gente, pessoa que já tenha maior número de livros escritos sobre ele. Jesus é o que tem o maior número de livros escritos sobre ele. Desde lá, de 2000 anos atrás, até hoje. Não existe nenhum outro título que seja maior. Nenhum outro nome. E canções. Canções sobre Jesus. O povo pode cantar sobre qualquer coisa. Mas, ainda assim, existem mais canções sobre o nome de Jesus. A gente ouve muitas coisas sobre Jesus. Muitas coisas. Só que algumas coisas estão deturpadas. Ou estão incompletas. Ou estão fora de posição. Jesus é esse homem que conhece a sua dor. Que sabe o que é padecer. Que conhece o seu sentimento. Mas ele não é só um homem. Porque o Pai o exaltou. Ele deu um nome sobre todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Toda língua confesse que Jesus é o Senhor. O lugar de Jesus é como o Senhor. Ele não é o curandeiro só. Ele cura, ele cura. É tão medíocre, gente. Agora vocês deixam eu abrir meu coração. É muito medíocre alguém falar assim, não, vem para Jesus para você ganhar sua casa própria. Gente, para ganhar casa própria só precisa trabalhar um pouquinho mais, né? Poupar, deixar de comer McDonald's e se esforçar. Gente, é muito medíocre. Cristo não é uma carta de consórcio. Cristo não é um fisioterapeuta para sua coluna. Não, estou precisando de Jesus. Aí fico com Jesus. Melhorou? Então estou liberado. Cristo é o Senhor. Esse foi o título que o Pai devolveu a ele. Jesus é o Senhor. Eu sei que nós já ouvimos muito falar sobre isso, mas eu quero sim bater esse prego aqui com vocês. Senhor, não é isso que a gente conhece assim. O Senhor José. O Senhor fulano. Aí a gente tem um conceito de respeito, né? Não. Aqui, Jesus como Senhor, a palavra, a tradução é Kyrios, autoridade máxima, chefe supremo, o soberano.
Esse é o Jesus Senhor. Sabe quem era Senhor? Era César. César era Senhor. A gente bateu até um papinho, né, Ana Paula? César era o Senhor na época que Jesus veio. Por isso que o bicho pegou, porque ele falou assim, ué, peraí. O pessoal se cumprimentava assim. César é o Quírios. Senhor é Quírios, tá? César é o Quírios, aí o outro. César é o Quírios. Aí Jesus começou o seu ministério. Aí alguém dizia, bom dia, César é o Quírios. Aí o outro, bom dia, Jesus é o Quírios. Opa, tem outro Quírios na jogada. César não gostou da história. Então, e quem era César? César era o dono de tudo. Ele era o dono de tudo e de todos. Ah, essa mulher, eu quero para mim, né? Mas ela é casada. Problema do marido dela. E essa casa? Quebra tudo que eu vou fazer um jardim bem aí na tua casa. Ninguém falava, não, mas essa propriedade é minha. Não tinha isso, não. César era o Quírios. E Jesus é o Quírios. Jesus é o Senhor. Então, o lugar de Cristo na nossa vida não pode ser menor do que o lugar que Deus, o Pai, deu a Ele. Deu a Ele um nome sobre todo nome. E deu a Ele o nome de Senhor. Esse é o lugar de Cristo na nossa vida. Amor, você pode ir para mim, por favor? Fazer aqui um fundinho. Se ele tiver que ocupar um lugar na sua vida, não pode ser menos do que o lugar que o Pai lhe deu. Não pode ser menos. A proposta não é venha para Cristo e resolva seus problemas. Embora ele resolve problemas. Ele cura, como nós cantamos, ele abre caminho no deserto, ele faz tudo isso. Mas a proposta é olhe para Cristo. O Deus Todo-Poderoso que deixou sua glória, se esvaziou, se tornou homem. Pagou o nosso escrito de dívida. Nos religou ao Senhor, ao Pai. E quer ser na nossa vida um Senhor. Quer tomar o lugar de Senhor. Talvez você já tenha ouvido isso muitas vezes. Mas o Pai marcou essa reunião com você, nessa tarde, para dizer para você, Jesus é o Senhor. E um dia todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Mas bem-aventuradas aquelas que já fizerem isso agora. Que já vão permitir viver esse governo do céu, esse reino de Deus aqui nos nossos dias. Não é que você vai ser patroa, agora você vai passar na faculdade pública, agora você vai ser promovido e não recebe mais boleto de conta de água. Não é nada disso. É um governo de Jesus na sua vida. É um reconhecimento. É tempo, irmãs, da gente reconhecer o sacrifício de Jesus. É tempo de nós darmos glória e honra ao Cristo, o Rei de toda a terra. É tempo. É tempo. É tempo, minhas irmãs, de nós deixarmos de escandalizar o nome de Jesus, vivendo de qualquer jeito. É tempo de deixar de escandalizar. É tempo de olhar para essa glória e majestade e dizer assim, eu reconheço Jesus como meu Senhor. E a minha vontade, eu deixo. E os meus planos, eu deixo. A proposta do Evangelho não é venha para Cristo e receba a casa própria. A proposta do Evangelho é venha para Cristo e repita o que Ele fez. Entregue-se ao Pai, ao plano do Pai, ao propósito do Pai. Porque Ele é que conhece, Ele é que sabe os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. E são pensamentos de paz e não de mal. Esse é o lugar de Jesus. E Ele mesmo disse sobre si, em Mateus 11, venham a mim, todos, 11:28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa primeira parte, Jesus fala assim, ó, vem a mim, se você está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar. Sabe o que é alívio? Alívio é descanso momentâneo
diminuição de peso e dor. É momentâneo e é diminuição, não é solução. Há quanto tempo você tem vindo a Cristo sem reconhecer esse senhorio de Jesus? E aí você recebe um alívio. Ai, daquela aliviada. É como você tá com alguma dor aguda, aí você toma um analgésicozinho, dá umas 4 horinhas de alívio. Você tem um alívio. Mas é uma solução momentânea. Mas a proposta de Jesus não acaba aqui. Versículo 29 de Mateus 11 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo. Ou seja, ande ao meu lado. Sabe o que é jugo? Jugo é aquela canga que coloca em cima dos animais, dos bois, dos cavalos que trabalham na lavoura. Coloca aqui assim, ó. É um negócio assim que encaixa aqui e encaixa no outro. Isso é canga. Jesus está falando, ó. Tomem sobre vocês o meu jugo. Andem do meu lado. Se a gente pudesse traduzir, seria isso, ó. Ande do meu lado. Ande comigo. E você vai aprender de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. Aí sim, vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Você pode vir aqui hoje e o Senhor vai te aliviar, como já pode até já ter te aliviado, já chegou aqui o ambiente da presença do Senhor, a comunhão, abraça as orações, os cânticos, e ainda vai ter tanta coisa, e você vai sair daqui com algo de Deus. Mas a pergunta é, o que é que você quer? Você quer mais um alívio ou você quer um descanso? Para conseguir um descanso, você tem que andar ao lado de Jesus. Tomar sobre você o mesmo jugo. Reconhecer esse Jesus, cheio de glória e majestade, que é Senhor. Ele é Senhor. Ele não vai impor para você. Mas hoje Ele está te dando mais uma oportunidade. Você que tem ouvidos, ouça. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Você pode fechar os teus olhos? Jesus não quer te emocionar. Ele quer transformar você. Como? Tomando da sua vida o lugar que Ele tem no céu. De único e suficiente. Romanos 8:5 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus disse acerca de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ao não ser por mim. Você pode sair daqui hoje do mesmo jeito que você entrou. Achando Jesus bacaninha, dando aquele espacinho para Ele na sua vida, meio mais ou menos assim, meia boca. Mas você segue tendo alívio. E a glória e o reconhecimento que o Pai deu a Ele como Senhor, pode não ser uma realidade na tua vida. Ou você pode sair daqui hoje entendendo que esse Cristo, que deixou sua glória, abriu mão da sua majestade, da sua beleza, da sua grandeza, da sua soberania. Esse Jesus, que é conhecido como a estrela da manhã, a raiz de Davi. Esse Jesus que desesperou ali João, quando viu ali em Apocalipse, e falou, desesperado, quem é digno? Quem? Não foi achado um. É digno de abrir o livro e desatar os selos. Esse Jesus, Ele é digno. Esse Jesus, soberano. Esse Jesus pode ser exaltado na sua vida. E Ele sim, você pode encontrar nele sim alguém que pode dizer assim, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você sentiu ou o que você sente. Ninguém mais. Ninguém mais. Por maior esforço que a gente possa fazer. E Ele conhece a tua história. Ele sabe de todos os caminhos. Ele sabe. Então, nessa tarde, eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Eis que ponho diante de ti o alívio ou o descanso. Eis que ponho diante de ti que você pode continuar, talvez aí,
com Jesus tendo um espacinho, uma consideração no teu coração, ou você pode dar a Ele o que o Pai deu a Ele, que é o lugar de Senhor, exaltado com o nome que está acima de todo o nome. Pai, em nome de Jesus, nós lançamos a semente da Tua palavra, Espírito Santo. Todo convencimento, Senhor, toda clareza e revelação e entendimento vem de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nós oramos nessa tarde, Pai, para que o Senhor toque corações com entendimento, Senhor. Senhor, nós não queremos aqui, Senhor, gastar tempo, Senhor, oferecendo Jesus como se Ele não fosse vazio de valor. Cristo é a nossa pérola de grande valor. Senhor, em nome de Jesus, Espírito de vida, revela-nos Jesus, revela-nos Jesus, revela-nos Jesus, a grandeza, a soberania, aquilo que os anjos enxergavam lá no céu e declaravam: Santo, Santo, Santo. Nós queremos te conhecer, Jesus. Como diz a canção, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O Jesus, o Senhor, o soberano, o Rei dos reis. Ele é Rei de reis. Ele é Senhor de senhores. Ele é a autoridade máxima. É Cristo Jesus. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Revela-nos na plenitude. Revela-nos a plenitude de Cristo. Esse Cristo tão valoroso aos céus. Tão valoroso aos céus. Revela-nos nessa tarde. Em nome de Jesus. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Não sei se você já... Pode continuar com os teus olhos fechados. Não sei se você já teve essa oportunidade. Se você já teve diante dessa decisão. Talvez você já teve muitos lugares, ou reuniões, ou comunhões. Ou talvez você já esteja até frequentando há algum tempo. Mas Cristo ainda não é o Senhor da tua vida. Cristo ainda não é o dono. Você ainda não entendeu o Evangelho de uma forma que venha para Cristo e repita o que Ele fez. Mas se nessa tarde esse entendimento chegou ao teu coração e você quer fazer hoje o que um dia todos irão fazer, que é se dobrar e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Se você quiser fazer isso, não precisa vir aqui, tá bom? Não importa se você já frequenta, não importa quanto tempo você tem, não importa nada disso, gente. Nada disso. Se você quiser reconhecer Jesus como Senhor, deixar que Ele governe sobre a sua vida, você pode levantar a tua mão aí, aonde você está mesmo, que alguém vai aí orar com você. Essa é uma oportunidade. Essa é uma oportunidade. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é um Senhor. Amém? Pri, você podia vir cantar uma canção aqui pra gente? Nós temos o desejo de te conhecer profundamente, Jesus. Nós temos o desejo de te reconhecer, Senhor. Com toda a obra que o Senhor fez, toda a humilhação que o Senhor provou. Jesus, queremos que o Senhor tenha no nosso coração um lugar de Senhor. Um lugar de Senhor. Só tu és meu Senhor,
És o meu bom pastor, vem dirigir viver, vem ao teu reino sobre mim. És o meu bem maior, ninguém é como tu. Sou apaixonado por ti, rendido estou, meu Senhor. Tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te dão louvor. Só encontro descanso em ti, Jesus. Tu és minha rocha, minha salvação. Jesus, tu és a nossa rocha, só tu és o Senhor. Só tu és meu Senhor, és o meu bom pastor, vem dirigir meu viver, vem ao teu reino sobre mim. És o meu bem maior. Você que já tomou essa decisão no teu coração e tem tentado viver, mas tem tido dificuldades. Sou apaixonado. Que dia após dia as lutas têm quase te sucumbido. Você tem tido dificuldades de permanecer nesse lugar que Jesus é o Senhor. Você nessa manhã receba uma graça do Senhor. Você que quer uma oração para que essa graça transporte sobre a tua vida, levanta também a tua mão. Não é possível vir aqui, tá bom, gente? O espaço é muito pequeno. Mas se você deseja isso, erga a tua mão aí também. As irmãs vão até aí, vão orar por você. Declara o teu amor ao Senhor. Declara, refirma com Ele. Eu sou teu, eu sou tua, Jesus. E vou cumprir tua vontade. Vou cumprir a vontade do Pai, assim como Jesus cumpriu. Dá-me graça, Senhor. Dá-me graça no meio das lutas, das aflições, das tribulações. Eu quero aprender contigo, Jesus, que é manso e humilde de coração. Que possamos encontrar descanso no Senhor. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Você pode dizer isso? Pode ficar de pé? Para quem eu irei, se só tu, Senhor. Pode repetir isso. Repete isso. Com toda a fé, declara isso. Para quem eu irei, se só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Quem eu irei, se só